Mais um vídeo aqui do canal. Até esse presente momento, estamos rumo aos 200 inscritos, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, estamos rumo aos 200 inscritos. Bom, nós tivemos mais um pedido de vídeo, queria agradecer você que está assistindo, compartilhando. Se você puder hypar esse vídeo, se inscrever no canal, compartilha. Aqui a gente fala de assuntos que envolvem a história, né? A gente fala sobre assuntos que envolvem o contexto de tudo, guerras, personagens, os contextos que vão acontecendo. Nós tivemos esse pedido aqui no TikTok e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a corrida espacial na Guerra Fria, né? Esse vídeo aqui vai ser sobre a Guerra Fria e a gente vai falar um pouco de astronomia, então, e o que eu, enquanto professor de história, tenho a dizer sobre esse tema, né? Não sou formado na área, sou professor de história, sou historiador, então eu vou falar a respeito disso de um ponto de vista de professor de história mesmo, beleza? Deixa o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo, comenta aí se você quer ver algum assunto e tudo mais. Bom, então vamos lá para o nosso tema. Primeiro de tudo, a gente vai falar de uma parte, né, da corrida espacial dentro do contexto de Guerra Fria. Antes de tudo, lembrar você que quando eu falo Guerra Fria, eu estou falando de um conflito indireto, né? Guerra Fria é um conflito indireto, ou seja, não é uma batalha campal, é uma batalha que vai vir através de propagandas, jogos, filmes, músicas, qualquer coisa desse tipo pode ser usada para uma Guerra Fria, né? Para eu atacar um lado, né? Você tem referências no cinema, por exemplo, quando falamos de Guerra Fria, você vai ter o Rocky, né? O Rocky Balboa, quando ele vai lutar contra um soviético, o soviético é praticamente um robô, enquanto o Rocky ele é movido pelo sentimento, né? O bermuda dele de boxe é a bandeira dos Estados Unidos e tudo mais. Então nós vamos falar um pouco sobre isso também, né? Em jogos você vai ver Street Fighter, né? Você vê em Street Fighter o personagem que representa a Rússia, né? O Zangief, ele não tem fala direito, ele só vai emitir alguns sons. Por quê? Porque o jogo é americano, então eu queria mostrar como seria o soviético daquela época. Ele é um monstro que só pensa em guerra e tudo mais. Beleza? Bom, vamos falar então, vamos do início, né, de como tudo isso começou, que começa com o domínio soviético, né? Tudo vai começar de uma maneira muito explosiva em 1957. Né? Os americanos, eles ligaram o rádio, né? Foi um choque para eles, eles ligaram o rádio e ouviram o bip constante da Sputnik 1, o primeiro satélite artificial lançado pela União Soviética, né? Para o Ocidente, mais especificamente para os Estados Unidos, aquilo lá foi um trauma, né? Porque se os soviéticos podiam colocar um satélite em órbita, eles poderiam facilmente colocar uma ogiva nuclear em cima de Washington. Então é por isso que vem o trauma dos Estados Unidos e até aí que a gente vai ter o sistema de defesa espacial chamado Star Wars, que vai dar origem ao filme depois. Tá? A União Soviética, ela usou isso daí com perfeição, né? Eles mandaram até a cachorrinha Laika, né? Provando que a vida era possível no espaço. E em 1961, Yuri Gagarin, ele se tornou o primeiro ser humano a sair do planeta. Quando ele diz a Terra é azul, ele não estava apenas fazendo poesia, ele estava selando a liderança socialista naquele momento. Né, porque a Rússia se lançava antes dos Estados Unidos. A mensagem para o mundo era clara. Vejam como saímos de um país camponês, né, porque a Rússia até a Primeira Guerra Mundial era um país muito atrasado. Né? Então a mensagem que a Rússia queria passar é, a gente saiu de um país camponês para ser donos do espaço sideral em apenas 40 anos, graças ao nosso sistema. Né? Então, quando a Rússia consegue lançar o Yuri Gagarin, a Laika, parece que o socialismo é bom, né? E a reação americana ela vai vir com o projeto Apollo para tentar responder essa investida socialista. Né? Então, o projeto Apollo seria meio que um projeto capitalista também. Né? Eles não podiam ficar para trás. E daí, em 1961, o presidente Kennedy ele fez um dos discursos mais famosos da história que nós temos. Né? Nós escolhemos ir à Lua nesta década. Não porque é fácil, mas porque é difícil, né? Foi o que o presidente Kennedy falou. Ali, a NASA, ela deixou apenas de ser uma agência de pesquisa e se tornou, a partir de agora, o coração da honra americana, né? E a ideologia aqui era o Destino Manifesto. O que seria isso? Né? Da mesma forma que os americanos dominaram o Oeste no século XIX, agora eles diziam que a missão deles era levar a liberdade e o progresso para além da Terra, para a Lua. Foram anos de investimentos bilionários.
E daí o ápice, o resultado disso vai vir em 1969, com a Apollo 11. Veja só, eu comecei falando do projeto Apollo e nós estamos agora no Apollo 11, né? Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisam na Lua e isso vai ser a maior propaganda da história, né? Lembrando que até hoje, 2026, tem pessoas que debatem sobre isso, falando que é possível que tenha sido gravado no estúdio da Warner Bros. Tá? E não era apenas sobre ciência, esse pisar na Lua, né? Era sobre colocar a bandeira americana lá para que o mundo inteiro visse quem, afinal, né, vencia esse desafio tecnológico e econômico. Porque se a Rússia conseguiu orbitar a Terra, os americanos conseguiram pisar na Lua. Né? Então é muito importante também a gente entender um ponto aqui como história, né? A ciência, ela nunca é neutra, tá? A tecnologia que permitiu o homem chegar à Lua é a mesma que permitiu o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais. A corrida espacial foi, no fundo, uma corrida armamentista disfarçada de exploração. Né? Curiosamente, essa disputa deixou heranças que a gente usa até hoje, como, por exemplo, o GPS. O velcro da sua mochila, as transmissões via satélite e até o avanço de microprocessadores que hoje estão no celular, né? Tudo isso foi acelerado porque dois impérios queriam provar qual era o mais poderoso no vácuo do espaço, né? A corrida espacial, ela meio que terminou simbolicamente em 1975. Por que simbolicamente? Porque ela continuou através de projetos, através do desenvolvimento dessa cultura de propaganda de um sistema contra o outro, né? E como ela acaba? Ela acaba quando uma nave americana e uma nave soviética se acloparam no espaço na missão Apollo-Soyuz. Né? Foi o aperto de mãos que o mundo precisava ver para aliviar a tensão da Guerra Fria naquele período, né? Para aliviar uma tensão diplomática, uma tensão política. E a grande lição que a gente tira dessa corrida espacial, de como ela aconteceu naquele período, na década de 60, é que os astros, eles sempre serviram de guia para a humanidade, né? Isso não é segredo. Desde os primeiros povos, eles utilizavam o movimento dos astros para se localizar. Mas nos anos 60, eles serviram de espelho para as divisões políticas. Né? Os astros, a galáxia, o espaço, ele foi utilizado para fazer uma divisão política aqui na Terra. Olhar para as estrelas era, na verdade, uma forma de olhar para o poder, porque as pessoas olhavam e pensavam, lá está um satélite americano, né? Lá está um satélite soviético. Então, até mesmo o olhar às estrelas se tornou um olhar político a partir de 1960, com essa corrida espacial, com todo esse contexto de Guerra Fria, que envolvia um ocidente capitalista, né, o acúmulo incessante de capital, o capital girar permanentemente, e de outro lado, o socialismo. Né? Então, existia essa corrida, essa forma de guerra, que acontece muitas vezes ainda hoje. Né? Então, é basicamente isso. E você que está assistindo esse vídeo, você acha que a gente vive uma nova corrida espacial com a chegada dessas empresas privadas, novas potências como a China? Que inclusive nessa semana que eu estou gravando o vídeo, a China divulgou vídeos de soldados fazendo treinamento com cães drones, cães que vão ajudar, né, de inteligência artificial, que vão ajudar no combate esses soldados. Né? Deixa aqui no comentário a sua visão a respeito desse assunto e a gente se vê na próxima aula sobre diferentes temas aqui no canal. Se você quiser ver algum conteúdo, escreve aqui embaixo, interaja comigo lá nas redes sociais que eu trago para vocês.